Olá, família online, como vão vocês? Eu gostaria de falar hoje sobre um tema, validação. Alguns diálogos de alguns atendimentos me fez meditar um pouco sobre esse tema e perceber como é interessante a forma como a maior parte ou muita gente, o ser humano, às vezes reage em relação a essa questão de validar a ideia do outro, validar a opinião do outro, né? Validar aquilo que o outro acha sobre um certo assunto. Quando o outro pensa como a gente valida. Nossa, é isso mesmo, você está comigo, é isso aí, essa ideia é certa, nós estamos indo pelo caminho correto. Mas quando a gente se depara com alguém que tem uma experiência diferente e isso leva ela a uma certa opinião diferente, a gente já fica, não, peraí, não, nada a ver. Aquilo que você tá achando não tem nada a ver. Não, que nada. E a gente começa a colocar o outro numa situação. Às vezes num diálogo, eu acho tão interessante. O outro trata, né, você como se você, assim, você não soubesse nada. De repente aquilo tem uma ligação, até às vezes com a sua profissão, aquilo tem uma ligação com a sua experiência, porque nada vai invalidar a opinião do outro. A opinião do outro é a opinião do outro. E às vezes a gente se comporta com uma certa crítica quando o outro pensa diferente. Porque a única forma de eu provar que eu tô certa é desabonando a opinião do outro. Eu nunca consigo imaginar que eu tô certa quando o outro pensa diferente de mim. Como eu vou dizer que o que ele pensa também é legal? Que também ecoa essa ideia, ou essa forma de ver, ou essa forma de fazer, que de repente a forma que você faz e a forma como ele faz levam para o mesmo resultado, dá certo. É uma equação que tem um final com um resultado único. Mas mesmo assim, mesmo ele dizendo, não, mas olha, primeiro eu gosto de deixar os pratos de molho, depois eu gosto de jogar um pouquinho de sabão em cima, e o outro diz, não, primeiro eu gosto de colocar direto na máquina. Mas no final, todos os pratos não vão ser lavados, né? Então, como cada um experimenta essa experiência e o caminho que cada um escolhe, será que isso não é uma coisa totalmente única? Não deveria ser totalmente respeitada, né? Então, se o outro lê um texto, por exemplo, e tem uma interpretação X, e aí você vai ler o texto e você complementa com a sua interpretação. Você não difere, você não contesta, você complementa. O outro fala, olha, nessas frases aqui eu acho que esse é isso, por isso, né? E o outro fala, mas eu também vejo isso e isso nessas frases, né? Porque nada invalida. Um texto é algo tão rico, tão completo, né? Tão cheio de possibilidades. Como eu posso dizer que a visão que você tem, pelo seu ângulo, pelo seu parâmetro, que ela é errada? Cada um dentro das suas próprias experiências vai criando o seu horizonte. Outra coisa, para mim, eu visualizo dessa forma porque a minha forma de ver a vida está inserido nesse contexto. E às vezes a forma como o outro encara as situações, pelo ângulo do outro, aquilo também está inserido. Então aí nós teríamos que perguntar, bom, então peraí, antes da gente começar a discutir um tema, como cada um de nós vê a vida? De que âmbito? De que forma? Né? Então eu poderia dizer que as pessoas que têm uma grande tendência a ter uma visão negativa das coisas, né? Pessoas que têm sempre um bloqueio, que as coisas podem não dar certo, elas deixam de se dirigir muito pelo medo e acham que o risco é muito grande, que é melhor ser comedido, e o outro que gosta de arriscar, que se sente tranquilo, que é meio até destemido demais, vamos dizer assim, eles vão ver por ângulos diferentes uma situação. Então a gente teria que olhar por trás daquela experiência como cada um vê as situações, a vida. Então, que tipo de personalidade, que tipo de condução, até cultural, que cada um teve, que tipo de envolvimento, né? Como foi conduzido pela família, com quais valores cada um cresceu. Então, muita coisa teria que ser analisada para a gente poder ter um termo de comparação. Então, eu até diria, não vale a pena.
Eu acho que o que vale a pena é a riqueza de nós, através da nossa experiência, termos um ponto de vista e a riqueza do outro, dentro da experiência dele, ter criado um outro ponto de vista e eu posso aprender com ele e ele pode aprender comigo. Ele pode interagir com as minhas opiniões, os meus valores e eu com os dele e nós dois juntos crescermos e até de repente irmos para um terceiro lugar que não é mais o meu, que não é mais o dele, mas é essa nova junção que nos leva a uma nova experiência de um outro lugar que nem era apenas esses dois, minha opinião, a opinião dele. Essa é a grande riqueza da vida, nós nos misturarmos, nós não perdemos a perspectiva que cada qual está no seu momento, que cada qual tem a sua experiência, que cada qual foi influenciado pela sua cultura, pela sua religião, pela educação que os pais deram, pelo tipo de experiência que ela viveu, as dores, as alegrias, a estrutura familiar ou a desestrutura familiar. Então tudo isso está no contexto de quem nós somos. E quando nós olhamos para isso ainda num âmbito muito mais integral, eu chamo, né? Quando a gente olha para esse ser de uma forma muito mais integral, a gente vai ver que vai além de tudo isso e sim numa experiência do ser como ser espiritual, que é uma coisa muito até mais ampla do que só a minha opinião e a sua opinião. Então vamos buscar respeitar, validando a experiência e a opinião do outro. Caso nos sirva, aprendemos. Caso achamos que não é o que nós gostaríamos de inserir na nossa vida, respeitamos. Vamos validar. Abraço.